aqui em Alagoas. Bem, agora aqui no estúdio nós vamos falar sobre doenças respiratórias e primavera, essa estação que a gente está vivendo agora. E quem vai nos trazer informações sobre esse assunto é a doutora Rita Silva, ela que é pneumologista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bom dia. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui junto com a gente no Gazeta News, edição da manhã. Doutora Rita, a primavera, ela pode acarretar em desafios respiratórios, principalmente para quem sofre, né, com esses problemas? Pode sim, a primavera é uma estação linda, é a estação das flores, das cores, tem mudança climática, mas em menor quantidade. Já saiu a circulação dos vírus respiratórios que ocorre no outono e no inverno. É uma estação linda, mas também para quem tem uma doença respiratória, como por exemplo a asma, a rinite alérgica, a doença pulmonar obstrutiva crônica, pode sofrer nesse período do ano. Quando a gente fala de criança, as crianças elas acabam sofrendo um pouco mais? Acaba sofrendo um pouco mais, porque além de ter as mudanças climáticas, tem a questão, a particularidade de cada região, como por exemplo, nós aqui em Alagoas, tem a questão da cultura da cana-de-açúcar, as usinas, a queima da cana-de-açúcar, a moagem da cana-de-açúcar, que libera fuligem no ar e isso viaja no vento até 100 quilômetros de distância. Nossa, então pode acabar atingindo aí muitas pessoas, né? Acaba atingindo o sistema respiratório, ele tem a função de umedecer, aquecer e filtrar o ar que a gente respira, para que esse ar chegue no pulmão umedecido, filtrado e aquecido. Só que quando a gente está diante de um ambiente poluído, que tem muita fuligem, o sistema respiratório ele não dá conta de exercer essa função 100% das vezes. E isso acaba se depositando na via aérea e causando sintomas. Verdade, e aproveitando, né, que a gente está aqui falando sobre esse período, enfim, da moagem da cana, está vivendo no Brasil como um todo um aumento no número de queimadas. Sim. Isso também pode acabar prejudicando ainda mais quem já enfrenta esses problemas respiratórios? Isso prejudica. A gente tem dois campos de segmento. Aquela pessoa que não tem doença respiratória nenhuma, se ela é exposta de forma persistente e ao longo dos anos a um ar poluído, ela acaba chegando na vida adulta, na terceira idade, com uma doença respiratória. E no outro âmbito, a gente tem aquela pessoa, aquela criança que já tem uma doença respiratória, como asma, rinite alérgica ou outra doença pulmonar, ela acaba agravando uma doença que ela já tem. Doutora, quais que são as principais doenças respiratórias que podem, né, acabar aí surgindo durante esse período? Asma, rinite alérgica, temos mais alguma outra? Asma, rinite alérgica, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema pulmonar, outras doenças pulmonares genéticas que a gente já herda geneticamente e já tem essa doença desde a infância, ela se agrava também com a inalação desse ar poluído. E de que forma é que a gente pode identificar, né, os sinais, os sintomas e até mesmo também buscar uma ajuda médica, né? Às vezes acaba até se agravando e é preciso realmente buscar o atendimento, né? Sim, sinais como, por exemplo, começou uma coriza, um espirro, uma coceira no nariz, uma coceira no olho, tosse. De início a tosse é seca e vai se tornando persistente, pode se tornar produtiva. O desconforto respiratório é você não respirar, não conseguir inspirar profundamente e ainda sentir aquele desconforto respiratório. São sintomas que ao longo dos dias podem ir piorando e você precisa tomar uma ação logo no início para isso não agravar. E doutora Rita, em casa, a gente pode fazer algo também, né, para diminuir esses desconfortos, desculpa? Tem algumas estratégias que a gente pode fazer em casa, desde que no ambiente que a gente está, colocar um umidificador de ar, se não puder ter um umidificador de ar, uma toalha molhada, um balde com água, principalmente em ambiente com condicionadores de ar, para tentar umedecer esse ar. Se você mora num local muito exposto à fuligem, feche as janelas, abra a janela durante a manhã e fecha em outro horário para não entrar tanta fuligem assim e usar desses artifícios no intuito de minimizar
É difícil, porque a gente não consegue conter totalmente, deixar o ar limpo, mas a gente usa de algumas estratégias no sentido de minimizar, né? E falando agora de primavera, né, assim, essa estação que é tão bonita, muitas vezes a gente aproveita até para fazer atividades ao ar livre. Eu devo evitar, então, doutora, de sair com o meu filho, com a minha filha, né, durante essa época tão bonita? Evitar, aí é muito mais trabalhoso. Sim. Evitar, porque são 3 meses de estação, daí você não vai ficar recluso. E também tem que aproveitar, tem que viver a infância, tem que aproveitar a estação, mas é escolher aquele horário que tem menos vento ou que tem menos mudança climática, um horário mais cedo da manhã para tomar um sol, uma água de coco, né? Certo. Vamos então reforçar quais que são os principais cuidados que nós devemos ter quando a gente fala de desafios respiratórios e primavera. A principal orientação é você que já tem uma doença respiratória como asma e a rinite alérgica, não pare a sua medicação nesse período do ano, porque a gente imagina que nesse período a gente vai ter menos crise, que o inverno já passou, mas não é bem assim. Mantenha a sua medicação. Se você apresentar algum sintoma, lance mão da sua medicação de resgate para isso não evoluir. Importante, né, também, caso você precise de atendimento médico, buscar o atendimento médico, né? Se percebeu o agravamento desses sinais e sintomas, né, doutora? Com certeza. Aquela pessoa que já tem uma doença respiratória, acredita-se que ela já está fazendo um acompanhamento, ela já está orientada do que fazer em caso de sintomas. Se você usou a sua medicação e você não vê melhora, procura uma unidade de emergência. Doutora Rita, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez no Gazeta News Edição da Manhã, trazendo informações importantíssimas sobre as doenças e os desafios respiratórios agora nessa época de primavera. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia e parabéns sempre pelo seu trabalho. Obrigada. Bom dia, bom final de semana. Por você também. E assim, então, nós vamos agora dar uma pausa aqui no nosso jornal, rápido intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta com mais notícia para você que nos acompanha.